E aqui, lendo do versículo 1 do capítulo 34, então subiu Moisés das campinas do Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar último, e o sul, e as campinas do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei, mostro para veres os teus olhos, porém para lá não passarás. E assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme dito do Senhor. Essa palavra, eu queria deixar esse capítulo, né, e esses versículos, pois eu estou lendo a Bíblia novamente, e começando pelo Antigo Testamento, a gente passa por esses livros muito marcantes, né, que é principalmente os grandes milagres, né, que o Senhor realizou na vida desses homens, né, desses grandes homens. E estudando a vida de Moisés, que é o segundo ali, eu vou falar mais para frente, foi o único profeta que conheceu ao rosto de Deus face a face. E assim como dito na própria palavra, não houve profeta, nem servo, nem ninguém cujo tenha conseguido esse feito. E assim como ninguém realizou tais milagres em tão grande proporção como foi feito os milagres de Moisés lá no Egito, para tirar e cumprir uma promessa feita ao seu antepassado, ou seja, há muitas gerações atrás, que foi quem começou isso tudo, né? Toda essa profecia, que é o Abraão, filho de Torá, e também não cria no Senhor, não era crente, não era servo de Deus, mas Deus tocou no seu coração e ele se atentou ao chamado de Deus, que era um chamado que ele sentia que era diferenciado. Ele reconheceu o verdadeiro Deus, viu o que Deus era capaz de fazer e resolveu seguir. E é por essa fé, no inexistente, no intocável, no invisível, que ele conseguiu se tornar o pai da fé e carregar todo esse legado até Israel. E Moisés, que foi um grande profeta, né, assim como os seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, cumpriu todas as promessas, assim como as promessas deixadas no caso de José do Egito, que pediu para que seus ossos fossem levados junto para a terra prometida. E isso foi testificado e comprovado que ele foi levado até a terra prometida. Mas mesmo assim Moisés não pôde entrar lá, apenas avistou de longe. Mas eu queria deixar, né, essa palavra, o meu enfoque hoje é na questão das promessas de Deus. Que Deus faz uma promessa, não interessa quem, não importa quanto tempo vai levar, elas sempre se cumprem. Nas mais adversidades possíveis que nós passamos, ela vai se cumprir. Independente das circunstâncias, independente de que nós fizemos, se nós pecamos. E eu quero até ressaltar aqui que o povo de Israel era um povo pecaminoso, né? Ele era um povo de duro coração, ingrato. Por mais que Moisés fizesse os milagres, testificasse tudo, Moisés, o povo de Israel ainda assim continuava em pecado, continuava desacreditando e preferindo acreditar no que era mais óbvio, né? que era o que estava em vista, que era aqueles deuses pagãos, aquilo que não era lícito perante aos olhos de Deus, né? E aí eu vou deixar uma outra passagem que fica em Josué, capítulo 4, versículo 6, 5 e 6. E disse-lhes o Senhor: passai
diante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: quem vos significam essas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão se pararam diante a arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão, e separaram-se as águas do Jordão. Ou seja, mais um milagre aconteceu. Mesmo após a morte de Moisés, Josué, que foi seu progenitor, né? No caso, quem foi escolhido por Deus para guiar essas 12 tribos, que foram os 12 filhos de Israel, no caso, os filhos de Jacó, né? Que passou -a se chamar Israel. E ele falou que após a divisão das tribos, que foi dividida pelos seus filhos, cada um carregasse uma pedra. E ele fez questão de testificar que aquelas pedras ficariam ali como um marco, para que no futuro os seus filhos soubessem que Deus fez um milagre. Então é mais uma vez Deus mostrando que os milagres são reais, os milagres existem e eles estão ali para ser comprovados. Deus fazia questão desses detalhes que ele gostava de deixar como prova, né? De isso aconteceu, isso foi testificado, olha ali as pedras, até hoje estão ali. E aqui fala na Bíblia que até hoje, aquelas pedras, se vocês lerem no capítulo 7, eles vão falar que até hoje, quem passar por lá verá essas 12 pedras empilhadas, ou seja, para testificar que o Rio Jordão parou. Para quem não se lembra direito, o Rio Jordão ele corria por um lado só, e era um rio grande, no qual o povo de Israel passou. Demorou esse tempo, não era um rio como um rio de 3, 4 metros, era um rio largo, bem grande. E a água daquele rio parou para que aquele povo passasse, porque a arca da aliança foi posta ali no meio. E olha o poder da arca, né? Olha o tamanho da presença de... O que é apenas a presença de Deus está no local, o que ela não faz? Ela faz parar um rio, a ponto de fazer uma parede de água e o exército, o povo de Israel passar. E não é um povo pequeno, irmão. Se os senhores observarem, se atentarem aos detalhes, Israel passou 40 anos ali no deserto, 40 anos pelejando no deserto, a ponto de todos aqueles que saíram do Egito morrerem. Nenhum servo de Deus que saiu do Egito sobreviveu a ponto de ver a terra prometida. Apenas Moisés, que olhou e observou de longe, né? Mas também não passou. Então todo aquele povo que chegou ali era a nova geração, era as novas gerações dos filhos de Israel. Então era um povo grande, numeroso, populoso. Então acredito eu que tenha se levado tempo para se passar naquilo lá, e Deus fez questão de que cada uma tribo pegasse uma pedra e levasse até o outro lado, para testificar que o Rio Jordão parou para que eles passassem. E chegando do outro lado, né, foi visto Jericó, onde eles viram que ali começaria as grandes batalhas, né? Josué observou que tinha que ser cumprido os mandamentos que Moisés deixou para ele, né? Eles tinham que conquistar aquela terra, porque aquela terra não estava vazia. E aí que eu faço analogia para quando a gente vê uma dificuldade na nossa vida, né? A gente vai conquistar uma coisa, aí Deus fala, você vai passar naquele concurso. Beleza, então Deus falou comigo, eu vou conseguir, vai ser fácil. Mas aí, o concurso está ali. Tem milhões de tribos ali, milhões de pessoas querendo também para aquele concurso. E eu imagino como se fosse a terra prometida que Deus prometeu ali, Canaã. E quando ele chegou, o exército pensou, Josué pensou, Deus vai entregar tudo pra gente, mas será que vai ser fácil? Claro que não. Josué teve que batalhar com todos aqueles 34 reis, 34 povos que viviam naquele local. Para que depois de vários e vários anos, ao longo da vida de Josué, lá no final, quando ele vai acabar, ele testemunha e fala, nós hoje conseguimos conquistar 34 reinos, onde distribuir, segundo a palavra de Deus, as 12 tribos de Israel. Então, eu quero deixar isso daí para os senhores, entendeu? Nada na vida do cristão é fácil. Mesmo que a promessa de Deus seja
de que você vai conseguir aquele objetivo que ele almejou na sua vida, aquilo que ele prometeu para a sua vida, não será fácil essa caminhada. E outro ponto que eu quero deixar bem claro aqui, porque em Josué capítulo 7, 2, 3, que é Josué após lutar e ganhar a Jericó e queimar tudo e a todos, e matarem a todos os seres vivos e viventes daquela terra que vivia naquela cidade de Jericó, aconteceu a seguinte coisa: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda do Oriente de Betel, falou-lhes Deus, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo. Subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigueis ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Então assim fez Josué. Mandou subir de 2 a 3.000 homens até Ai. Só que, quando eles chegaram a Ai, mesmo sabendo que lá era um povo fraco, sem ter chances contra o exército de Israel, que naquela época, após derrotar Jericó, já era um exército a começar a se ferir durante aquelas bandas ali daquela região, eles falaram, eles chegaram e saíram correndo. Quando eles foram invadir esses 2, 3.000 homens, o exército minúsculo de Ai colocou Israel para correr. Mas aí você entende, poxa, por que aconteceu isso? Já que Israel era um exército tão poderoso, tão forte, o que aconteceu? E aí logo em seguida vem a resposta. Havia dentre eles um pecador, alguém que pecou e descumpriu os mandamentos de Deus. Existia ali, segundo a Bíblia, anatema, que é um ser que foi amaldiçoado devido a ter descumprido os mandamentos de Deus. E Deus, apesar da gente achar não, nós temos certeza que Ele é misericordioso, mas Ele é um Deus zeloso. Ele gosta do povo dele e das coisas retas perante a Deus. Independente do pecado, seja ele pequeno ou grande, apesar de nós sabermos que isso não existe na palavra de Deus, Ele quer ver seu povo limpo e puro, sem nenhum pecado. E o que aconteceu foi que Josué, quando foi falar com Deus, ele falou: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, pois após Israel ser derrotado, Josué se prostrou no chão e perguntou: Deus, por que isso está acontecendo? Então Deus falou: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o meu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto, que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debocham da sua bagagem os puseram. Então, ou seja, havia um homem que havia roubado o pecado perante ali as ordens de Deus, aquele mandamento de Deus. Então, Josué pediu a Deus direção, e aí foi feito um filtro, né, naquele povo de Israel, fazendo com que eles fossem. Josué passou uma vista, né, a todo o povo, indo de tribo em tribo, de homem em homem, até achar o pecaminoso. Isso segundo o mandamento de Deus. E aí chegou até o filho de Acã, né, filho de Meu, e disse, e respondeu Acã: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim, e assim fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 silos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda. Então ali, após a confissão de Acã, o Josué ficou muito triste, né, por saber que um homem daquele povo que ele tinha tanto orgulho, que ele tanto lutou, havia pecado perante a Deus, mesmo sabendo das consequências do pecado perante a Deus.
Então ele foi julgado segundo as leis da época, foi apedrejado e queimado vivo, e logo após aquilo, depois daquele pecado, ficou como um marco, né? Ficou como um ensinamento para aquele povo, dizendo que aquele que peca está atrapalhando a todos nós. Deus não olha somente a ele, está pecando a todos aqueles. Então a gente tem que trazer isso também para o nosso lado, a nossa família. A gente tem aqui eu, minha esposa, meu filho. Mesmo que nós não pequemos, se meu filho pecar, se minha esposa pecar, às vezes esse pecado traz maldição para a minha família, entendeu? E aí é isso que nós temos sempre que estar conversando com a nossa família, sentando e abrindo cada um, conversando com o outro, para que isso não ocorra entre nós. Porque nós somos um povo escolhido, que nós devemos ser livres do pecado. E então, após esse pecado ser julgado por Josué e ser feita a sentença daquele povo, nunca mais Josué perdeu uma batalha. Nenhuma batalha foi perdida pelo povo de Israel. Então, isso fica de ensinamento para que, se andares correto perante a Deus, nada irá atrapalhar o seu caminho. Por isso que é importante nós estarmos sempre na presença de Deus, sempre correto perante a Deus. Porque, assim como Josué enfrentou aqueles 34 reis que não eram fracos, Jericó, eu vim estudar há pouco Jericó, aqueles povos de Zerá, todas aquelas nações, aquelas 34 reinos, não eram fracos, eram povos desenvolvidos, porque eles tinham na terra deles, a terra de Canaã, grande fartura de alimento, água, era um povo próspero, tinha um exército que já tinha carruagens de ferro, a ponto de Josué, os generais de Josué falaram: Josué, como nós vamos enfrentar aquele povo? Eles têm milhares de soldados e carruagens de ferro. E Deus falou: não temas, pois amanhã, nesse mesmo horário, eu entregarei eles a você. Então, assim, Deus, quando tem um propósito, ele faz o impossível para que isso aconteça. Até mesmo fazer o sol parar, para que eles consigam ganhar uma batalha. Então, senhores, não temam quando Deus promete uma coisa a vocês. E nunca desista, mas se mantenham perante a Deus reto, para que esse pecado não atrase ou não afaste aquilo que Deus prometeu para você. E mais uma passagem que eu queria deixar para se atentar aqui quanto aquilo que as pessoas trazem para a gente, né? Que foi em Josué, capítulo 14, do capítulo 9, versículo 14. Eu vou ler aqui para os senhores, que foi que é o que é a profecia, uma promessa, né, perante a Deus. O que é a promessa que nós apresentamos para Deus? Se nós fizermos uma promessa com alguém, ela deve ser cumprida. E foi a promessa que o povo de Israel fez, né, quando os gibeonitas enganaram Josué. Os gibeonitas, após saber da batalha que Josué havia travado contra Jericó e Ai, e ter sido vitorioso, eles quiseram armar. Eles se uniram, né? Os jebuseus, os fariseus, amorreus, todos esses povos se uniram e montaram um clã para poder tentar destruir o exército de Israel. E nesse plano eles tiveram uma ideia: vamos enviar 2 espiões de roupas rasgadas, com comida já estragada, já a ponto de apodrecer, para que eles pensem que esses 2 espiões sejam de nações distantes e não daqui de perto. E vamos infiltrar eles lá para que nós possamos entender qual é a estratégia de Josué. E quando aqueles homens chegaram e viram aquele estado daquelas vestimentas dele, da comida e toda aquela explicação que eles deram ao povo de Israel, e principalmente a Josué, os grandes sábios ali, os generais e os homens que ajudavam, aconselhavam a Josué ali, aceitaram aquilo dali e acreditaram na palavra daqueles homens. Mas eles não consultaram a Deus. O erro deles foi esse: não ter consultado a Deus.
Se eles tivessem consultado a Deus, nada disso teria acontecido. E o que aconteceu? Eles fizeram uma promessa, aqueles dois homens, fizeram uma aliança ali, para que eles não morressem. E aí, logo após, 3 dias depois, um general do exército de Josué percebeu que aqueles homens não eram dali. Não eram de longe, eram dali de perto. E fazia parte do reino dos Gebonitas. Então eles chegaram e indagaram aquele povo e falaram: aqueles dois homens, por que vocês fizeram isso? Por que vocês mentiram pra gente? E aí eles explicaram tudo, que os Gebonitas tinham se juntado e tinham feito aquilo ali. E eles não tinham culpa, eles só estavam cumprindo ordem. Então Josué falou: e agora? Nós fizemos uma aliança com esse povo, o que nós vamos fazer? E aí Deus falou: vocês fizeram aliança com esses dois homens, então não poupem a vida deles, mas a daqueles homens você não precisa poupar. Então foi o que Josué fez, e esses homens passaram a ser escravos deles até os tempos de hoje. Eles ficaram recolhendo água e cuidando do gado pro resto de sua vida. Mas a promessa que eles fizeram com aqueles homens nunca deixou de ser cumprida. Ou seja, aquilo que nós prometemos a alguém, nós devemos cumprir. Aquilo que nós prometemos a Cristo, aquilo que nós prometemos ao nosso irmão, nós devemos cumprir. Principalmente se for uma promessa de Deus. E eu queria deixar para os senhores, irmãos, é isso daí, que terminando aqui a minha passagem, que logo assim lá em Josué, capítulo 24, versículo 32 e 33, que também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, o quanto foram a herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, e ele fora dado na montanha de Efraim. Ou seja, a profecia foi cumprida, todos os mandamentos que Deus tinha feito a Moisés, e posteriormente Moisés passou ao seu sacerdote Josué, foram cumpridos, e a profecia de Deus havia sido cumprida. E posteriormente acontece várias outras coisas ao povo de Israel, mas que não vem ao caso, os senhores já sabem. Mas eu quero deixar claro que o povo de Israel é invejado até hoje, né? Se eles veem hoje no nosso dia a dia, Israel sendo maltratado, sendo bombardeado, passando por guerras, passando por aflições, aquele povo que vem lá dos primórdios, lá de Gênesis, onde os filhos de Abraão, onde fizeram onde Deus fez um pacto com Abraão, uma promessa a Abraão, mas todas as profecias até então haviam sido cumpridas conforme as promessas de Deus. Então, o nosso Deus não é falho, Ele não é mentiroso e Ele nunca vai deixar. Se Ele te prometeu uma coisa, mesmo que ela não seja possível hoje, no futuro vocês vão entender como que ela foi possível. Mas, no momento, não cabe a nós entender isso. Só basta ser reto e obediente para que essa profecia se cumpra o mais rápido possível. Irmãos, é o que eu tinha para hoje, para os irmãos. Queria agradecer a oportunidade. Espero que tenha tocado ao coração dos senhores e que essa palavra tenha servido de alento para o coração dos irmãos. E aguardo a próxima oportunidade da minha tia Beth para uma nova palavra. Eu acho que a minha mãe saiu sem querer da reunião. Vocês estão me ouvindo?